Nós estamos falando de Ibiúna, onde teriam ocorrido fenômenos aéreos não identificados. Hoje é dia 22 de abril de 1969 e nós vamos ouvir a declaração do senhor Renato de Almeida a respeito dos fenômenos luminosos que ele tem visto. Da última vez que ele viu foi no dia 21 de abril, ontem. Ele vai procurar descrever normalmente tudo o que foi que ele viu. Você, Renato, descreve normalmente, não precisa se preocupar com a gravação, ok? A luz foi como apareceu várias vezes, né? E ontem apareceu assim um negócio que pareceu diferente mesmo. Estavam duas juntas. Depois quando chegou o carro, quando o patrão foi para trás foi com o carro para ver o que se chegavam, ver o que era, ele disse que queria pegar a luz, né? Ela desapareceu. Depois ela apareceu aqui de novo, nesse horizonte aqui. E pareceu maior, bem maior. Quer dizer que parecia que eram as duas juntas, que as duas tinham assim, unido juntas, né? E clareava bastante e essa dava uma luminosidade em volta. Saía reflexo da luz, a mesma coisa de uma luz, saía reflexo. De que cor seria essa luz? É vermelhada, né? Vermelhada. Avermelhado claro. Ontem, como você viu, seriam como foram vistos nas outras vezes, porque as outras vezes não dava luminosidade. Não dava. Quer dizer que ontem apareceu essa foi a primeira vez que nós vimos assim. Falando. Vai. E desse tipo assim, de maior, assim, nunca tinha aparecido. Ontem foi a primeira vez que apareceu, daquele jeito. Até as pessoas que estavam aqui acharam que era um disco voador até, né? Mas não sabiam o que foi isso. Pode dizer tudo o que observou, o que outras pessoas falaram, vai dizendo tudo o que sabe das outras vezes, se foi visto, não, o que você sabe, né? E ela sempre some aqui, né? Essa direção. Ela vem de lá e some aí. Ela some passando pro lado de lá do morro? Não, na mesma direção do vagão ali, ela some ali no mato, né? É como se ela apagasse ou ela some porque se esconde atrás das montanhas? Não, ela apaga, né? Eu tenho certeza que Ela apaga. Enquanto ela não está apagada, ela só enxerga que ela está carregando por baixo do mato, né? Então vamos fazer uma perguntinha. Agora sim. Qual é a cor dessa luz? A cor da luz? É um vermelho. Tem bastante cor aqui, pode escolher. É vermelho, a mesma coisa de um farol traseiro de carro. Sim, bem vermelho. Bem vermelho. Que tamanho? Ela deve ter o tamanho. Olha, para ver de longe que nós vimos aqui, é a mesma coisa que olhar o sol longe. Ontem apareceu uma bola que parecia a mesma coisa que estivesse assim, enxergando o sol, né? Uma bola. Tamanho de uma lua cheia. Uma lua cheia. E a distância daqui lá até a coisa? Quanto que você calcula? Daqui lá? Deve ter uns 300 metros, não? 300 metros, é uma distância bem calculada. Ela aparece acima da linha do morro ou abaixo? Abaixo, né? Porque tem aquelas árvores e ela passa no meio das árvores, assim, ó. Aquelas árvores grandes que o senhor vê, ela passa no meio delas. Bem aqui pertinho, né? É. Abaixo do horizonte. Bem abaixo do horizonte, quer dizer que dá para ver o fundo de morro, então. Dá para ver, ó. Ela fica Abaixo. Sei, E sempre quando ela passa, perto de uma árvore grande, se ela passa atrás, ela se esconde. Sei. E passa. Passa devagar ou correndo? Devagar, né? Chega a parar alguma hora ou não? Não. Quantas luzes são? A primeira. Ela apareceu duas. Sempre tem aparecido duas. Sempre de duas juntas? Duas juntas. Agora, depois de uma hora que ela apareceu, que ela se escondeu e depois ela tornou a aparecer. Daí ela apareceu uma só. Daí era uma grande, maior, né? Sim. Era uma bola grande. Qual foi a primeira vez que você viu? Quanto tempo faz? Deve fazer um mês e meio. Um mês e meio. E antes de ontem você tornou a ver ou não? Tornei a ver, mas não parecia que não era uma coisa identificada que fosse a luz, né? Apesar que fosse um vagalume. Mas teve um vagalume e anda e logo apaga. E esse não, né? Teve mais longa duração, mas eu não comentei nada. Mas era pequena, feita um vagalume? Não, era grande também. Era grande, mas a distância... Não, conforme a distância, né, não tinha base, né? Sim.
Mas eu não quis. Apareceu pouco, não deu para ser bem observado. Não ser bem observado. E ontem? Então, se eu pensei que aquele dia fosse, ontem fosse, ela devia aparecer ontem. E de fato que Renato, apareceu eu queria mesmo. lembrar uma coisa que vai interessar, porque você aqui ocupado com as criações no marca. Quem está falando é o doutor Edgar, que é advogado aqui em Ibiúna. Você disse que foram vistos pela primeira vez há 1 mês e meio. Agora, eu anotei a data, foi do dia 8 ao dia 16 de março. Lembra que no dia 16, que era um domingo, que foi visto, aqui ficamos esperando, nós vimos às 9 horas, eu por... 9 horas dá 21 horas. É, 21 horas. Mas, portanto, não... Quer dizer, lembrando você, que você não se preocupa com esses dados, quer dizer, vocês começaram a ver no dia 8 de março, que foi um sábado. Viram durante a semana, inclusive até informações do Araldo, outras pessoas, também vocês chegaram a ver, inclusive deste lado, né? Deste lado. Quer dizer que a data mesmo que foi vista, para te dar uma precisão, não sei, coisas que você não anotou, foi do dia 8 ao dia 16 de março, dia 16 que eu estava presente com o Dr. Tufaile, com o Sebastião Junqueira Vilela, com Dona Olga, com Dona Marta, com o sogro do Tufaile, com um cunhado recente do Tufaile, quer dizer, nós éramos em 8 pessoas aqui, e mais você, o Araldo, também o vizinho, que estávamos aqui presentes, e você e o Sebastião que estavam lá no Alto do Chiqueiro. Aliás, você não estava no dia 16, eu esqueci desse pormenor. No dia 16 você não estava, você tinha saído. Estava, como é o nome do outro empregado? José Fernandes. O José Fernandes que estava presente. O dia 16 foi o dia que você não viu. Se você assistiu do dia 8 ao dia 15. Depois no dia 16 que nós estivemos presentes, inclusive eu mesmo observei, e por uma casualidade, quer dizer, apreensivo, porque vocês já tinham contado que aparecia, quer dizer, eu notando assim, eu estava sempre de observação no relógio. Quer dizer, quando apareceu, a primeira coisa que foi olhar no relógio. E a hora que terminou, eram 21h08, quer dizer, foi um espaço de 8 minutos que ela fizeram esse percurso, desde aquele coqueiro até mais ou menos o alto desse vagão. O que significa devagar, vagarosamente? Vagarosamente, porque vamos dizer, não é um percurso tão grande, né? E essas luzes naquela ocasião que, aliás, você não estava, quer dizer, foi uma confusão minha, que era o outro seu companheiro nesse dia que eu vim. Mas nessas observações aqui que todos assistiram, quer dizer, essas luzes, também nesse tom, como você disse, alaranjado, avermelhado, forte, quer dizer, uma embaixo, outra em cima, às vezes embolava, uma passava, tomava a dianteira da outra. Quer dizer, agora você, ontem e anteontem, que assistiu, você assistiu com quem ontem e anteontem? Porque eu não estive presente aqui, quer dizer, informação sua. Anteontem fui eu que vi sozinho. Ah, você viu sozinho? Eu vi sozinho, mas não quis comentar nada. Eu falei, conte para nós como é que você viu anteontem. eu vi em poucos minutos. Foi muito rápido. Ela apareceu um pouco e sumiu. Logo apareceu de novo e sumiu de novo. Em rápida coisa de segundo, de minuto. E a cor? A mesma cor, um vermelho forte. E Não duas dava- não lâmpadas, dava duas ou uma? Duas. Ela iluminava alguma coisa embaixo? Não, esse dia ontem foi segundo, no domingo, esse dia era uma cor que... Uma cor egoísta, era só ela. Era só ela. Ok. E ontem? E ontem ela apareceu. A primeira vez que ela apareceu também era a mesma coisa. Mas só que daí ela parou mais tempo, ela parou uns 15 minutos. Ela vinha vindo, né? Ela aparece lá longe, lá no começo do morro, lá e vem vindo. Então, é uns 15 minutos para andar de lá E elas até aqui. vinham fazendo o movimento anterior de uma passar na frente de Tinha hora outra. que enrolar uma da outra. Sei. São duas. Duas. Nunca apareceram três. 3 não apareceu. E uma sozinha. Uma sozinha já apareceu. A cor, e a de ontem iluminava? Depois que apareceu uma só, daí iluminava forte. Ela chegou a iluminar a mata aí ao redor ou não? Onde ela passava era um clarão, né? Agora, a luz dela era uma luz que se dirigia para todo lugar ou era uma luz assim, dirigida, luz com direção? Ela clareava para baixo, porque para baixo tem onde clareava, para cima não parecia, né? Mas ela soltava aqueles focos, né? Que ela cintilava, nem uma luz mesmo. Ela cintilava assim. Mas aparecia um miolo central mais luminoso ou não apareceu? Aparecia o miolo, saía do miolo, aqueles focos luminosos, né? Saía do miolo. Saía do E miolo. ela iluminava a árvore onde passava? Passava. Dava para ver bem a árvore? Dava. Renato, ontem que você assistiu, que ela se transformou de duas
transformou-se depois numa, dando essa luminosidade, você estava assistindo com quem ontem? Quem estava presente aqui? Nós estava aqui em 8 pessoas. Quais eram as O pessoas? seu Araldo, o seu Bastião, o dono aqui. Tava os eletricistas da ISAM, que vieram fazer conserto aqui no motor. Foi não. Então, eles que também não acreditavam, chegaram a ver ontem Eles o ficaram com negócio medo, mais não? perfeito Eles que nós ficaram com vimos. medo? Qual é a impressão que eles Eles tiveram? ficaram com medo. E eles tentaram explicar o que era isso? Eles não tiveram eletricistas. explicação. Não tiveram explicação do caso. Então, descreve A melhor Exam o é de a ontem. indústria sul-americana de metais, né? Uma grande firma de São Paulo. Quer dizer, tinha os eletricistas que presenciaram também isso. Você não sabe o nome deles? Neles estavam em 6, Você não sabe o nome sei deles? Eles ficaram de vir hoje ou não? Não. Eles vieram ontem só serviço, não é? Eles vieram só a serviço, né? Eles moram em Santo André. Foi não. Quer dizer que esses fenômenos por aqui são constantes. O que é que o pessoal da redondeza diz a respeito? Seus companheiros aí, o que é que eles acham que é? Pessoal Acho do que é sítio. esse Assombração, né? Só no sítio é só assombração. Isso daí confunde com fogo fato, boitatá, essas coisas ou não? É parecido? Eu acho que nunca vi um negócio desse. É aqui que eu tô vendo aí, sim. Nunca vi isso. Lhe deu medo ou não? Pra mim deu mesmo. Tá com medo Não, mesmo por causa de não, ontem? quando eu tô com todo o pessoal, eu não tenho medo, mas se eu sozinho eu tenho medo. Ô, Renato, eu gostaria que você contasse, descrevesse aquela cena naquele espaço do dia 8 ao dia 15, porque dia 16 você não estava presente. Do mês passado. Do mês passado, mês de março, quando você veio aqui dar um telefonema, porque aqui tem telefone, dá um telefonema que a sua senhora estava doente, parece que com 39, 40 graus de febre, você veio dar um telefonema para Ibiúna e na volta você encontrou com a luz aqui no caminho da sua casa, que a luz desceu ali pelo chiqueiro e veio. Quer descrever? Então descreve essa cena. Eu não cheguei e vim, né? Eu vim porque Como é que você viu? A luz ia saindo da casa? porque como eu é que moro foi? lá Ali perto da perto criação. E o telefone é aqui na sede. Já era 11h30. Eu tinha 11h30, você diz 23h30. 23h30 da noite, né? Eu já tinha uma impressão assim, mesmo sozinho, se fosse 8 horas, 20 horas da noite, eu sozinho dá impressão ruim. E já era 23h30. Então eu vinha vindo, quando eu caminhei aí uns 50 metros, apareceu ela. Desse No lado, outro horizonte, no outro lado. E conforme eu vinha andando, que a primeira vez que apareceu, ela apareceu nesse mesmo lugar, mas seguiu em linha reta. Seguiu em linha reta o horizonte, né? Desceu, subiu lá. E esse dia que eu vinha vindo, não sei se era medo mesmo, mas ela vinha descendo. Ela desceu no piquete da vaca, e eu achei que eu ia se encontrar com ela. Ela estava a distância de uns 100 metros mesmo, né? E conforme 100 metros daqui onde? Aponta aí mais ou menos. Que distância ela estava? 100 metros você calcula que distância? Daqui aonde? mais ou daqui no galinheiro, lá no taque. Tá bom, bem calculado. E eu vi conforme eu ia andando, eu ia encontrar com ela. E o tamanho dela? Essa era pequena, era uma só, mas era pequena. Dava um palmo mais ou menos disso? a Dava, distância? dava Tamanho um da palmo. lua? Dava um pau, né? E que cor? É vermelho escuro também. E Bem- essa não dava luminosar nenhuma. Parecia porque a noite escura, então parecia um clarão. E depois, parece. Ela não iluminava coisa Não nenhuma? iluminava nada. E como é que você procedeu depois que você viu a luz? Quer dizer, você recuou, foi o encontro dela, o que foi? Continue até o fim. Não, porque eu pensava que ela ia continuar no ritmo dela, descendo, né? Onde agarrar no caminho dela. Sei. Mas ela, em vez dela seguir o rumo que ela segue sempre direto, ela desceu. E desceu, eu achei que o negócio ia me cruzar comigo, não. No caminho aqui, mais ou menos, eu ia ver ela perto, né? E daí? Daí eu voltei. Ficou com medo e voltou? Daí eu voltei, fiquei lá de casa olhando, ela apagou. Logo mais ela chegou ali, né? Isso foi quando? Isso Foi foi... no período do dia 8 ao É. dia 15, naqueles dias. Porque dia 8 foi um sábado. Foi na quinta-feira daquela semana. Essas noites aqui, ontem e antes de ontem, tem estado frias ou não? Não, temperatura agradável, né? Ontem estava... Como está agora, assim? Agora, E céu encoberto, assim, de céu novo? encoberto. Ontem estava céu encoberto. Também? Tá. Quer dizer que hoje as condições são muito próximas das de ontem. Tá muito boa. É provável que apareça hoje. Até eu pensava que não foi porque estava ameaçando chuva, mas o tempo diferenciou. O tempo estava assim ontem. É? Aparecia no céu ralo assim, aparecia Esta fazenda aqui pertence a quem? Sebastião Junqueira Vilela. Ele é o quê?
Ele é diretor comercial da ISAM, em São Paulo. Ele já viu o fenômeno daqui também? Ele já assistiu o fenômeno tanto no mês passado como relatado agora pelo Renato ontem. E no mês passado mesmo, no dia 16, quando estive aqui presente, depois até nós pegamos o carro, eu, o Sebastião e a senhora dele, até com um menino de 5 anos no carro, nós fomos, até o carro ficou encalhado lá em cima, porque nós queríamos chegar perto da luz. Fomos lá, mas lá como não tem estrada, ele foi tocando feito louco, com Vox, entrou por capim, por tudo, e no fim até o carro ficou encalhado, porque o capim foi amassando e suspendeu as rodas. Depois as luzes desapareceram e não deu para a gente ter a proximidade. Nós chegamos naquele alto lá com o carro. Tanto é que depois tivemos que pegar um trator aqui para tirar o carro de lá, que ficou suspenso por capim mesmo, né? Agora, nessa noite, lá, depois pedimos socorro ao Araldo, antes de tentar com o trator. O Araldo subiu com o farolete, foi até lá na Lidô, um sítio que tem força, tudo. Lidô, não conseguimos tirar o carro. Então o Sebastião desceu para levar o trator e ficamos lá. Eu, o Araldo, Dona Marta e o menino, que estava em companhia no Volks, aguardando a chegada do Sebastião com o trator. De lá nós vimos, mas aí foi fração de minuto, vamos dizer, uns 15 segundos, a luz que já tinha desaparecido, ela apareceu aqui no fundo. Mas foi uma coisa de fração, apenas de dar tempo, olha lá, tá vendo lá, tá, lá já vi tal coisa, e desapareceu. Quer dizer, foi uma coisa, eu calculo, em 15 a 20 segundos. Depois desencalhamos. Na semana seguinte, depois do dia 16, que foi domingo, eu mesmo voltei diversas noites, estive com companheiros, ficamos aí, até uma noite ficamos até às 11 horas da noite e não vimos nada, nós chegávamos cedo, ficávamos, não apareceu mais. Agora, por notícia aqui do Renato, quer dizer, elas voltaram a aparecer agora de anteontem para cá. Então hoje, anteontem e ontem elas apareceram. Apareceram. Então hoje nós vamos ficar aqui para ver se aparecem de novo. Perfeitamente. Tá bom. Muito obrigado. Apenas uma última pergunta. Em todos esses aparecimentos, em todas essas ocorrências, foi notado algum barulho? Não tinha ruído nenhum. Nenhuma das vezes? Nenhuma das vezes. Era absolutamente silenciosa? Absolutamente silenciosa. Obrigado. Continuação de depoimento da zona São Roque e Biúna. Mais um depoimento do senhor José Raul Calfar. Pode dizer, contador, Foi não. tudo que você viu lá na represa, como é que foi tudo? Fomos fazer uma pescaria no Rio Tietê, à margem da Estrada do Oeste, em Araçariguama, e no dia 30 de abril para 1º de maio, em 1967. E havia chovido e a noite estava um pouco fria e começou a água, aquela condensação levantando aquela neblina, uma cerração. E havia um pouquinho de dificuldade, inclusive para a gente enxergar a ponta da vara. Estávamos fazendo uma pescaria à noite. Eu e o vigário de São Roque, naquela época, padre Túlio Grilli. Hoje ele é diretor da Caritas Brasileira em São Paulo. E quando estávamos mais ou menos 2 horas da manhã, ainda na margem do rio, sentado em barranco, vimos, mas com muita cerração, mal se enxergava a ponta da vara, repito, nós vimos um foco de luz, como se fosse debaixo, por cima, uma lâmpada, mas um verde luminoso, extraordinariamente luminoso, não se podia, não consigo assimilar um verde nosso, um verde vivo. Espetacular, coisa fabulosa, mas fração de segundo ele veio, fez um semicírculo sobre o rio, mas como nós estávamos embaixo, aquele foi na nossa cabeça, uma altura, vamos dizer, de uns 15, 20 metros, e clareou, que deu aquele clarão, mas sumiu toda a cerração. Vimos outra margem do rio, as árvores, tudo como se ficasse dia. Aquilo fosse como eu tivesse feito isso para uma orientação, e fez um semicírculo e voltou atrás do morro novamente. Mas coisa rápida, frações de segundo, isso aí.
Que altura mais ou menos? Uns 15, 20 metros, vamos dizer, o mais alto. Tinha uma árvore. Não, na margem, nós estávamos na margem direita, sentados no barranco. Vinha um barranco, a casa em cima, e tinha uma árvore. Nós estávamos embaixo, na época da umidade, aquela coisa, estávamos embaixo da árvore. E aquilo veio por cima da árvore, em semicírculo. Descreveu um semicírculo mesmo, mas o foco praticamente foi já em cima do rio. E fez o semicírculo em cima do rio, voltando na mesma direção que tinha ido. Uma coisa rápida. E isso foi dia 30 de abril, vamos dizer, já 1º de maio, às 2 horas da manhã, de 1967. Um verde luminoso, foi só que vimos. Agora, o caseiro vizinho, a questão de 6 meses, um pouco mais, tornou a ver a mesma cor, a mesma luz. Nesse mesmo lugar? No mesmo local, pela localidade, que era Araçariguama, zona de minério, onde teve há pouco tempo, até há poucos anos atrás, tinha até a mina de ouro, uma zona rica em jazidas, cimento e zona de minério mesmo, né? E tem outros depoimentos daquele lugar, se eu quiser um dia vir, Major, em São Roque, tem quem conta ao vivo coisas assombrosas desse lugar. Pessoas que, inclusive, conversaram com outros elementos que foram protagonistas de foco de luz, de queimar. A pessoa chegou a morrer. Tem aí, pessoa, nome, tudo, que eu não guardo nomes. Um fato que ocorreu mais ou menos há uns 15 a 18 anos atrás. Uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo, como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima, mas aonde tinha cabelo e pelo não queimou, bigode, sobrancelha não queimou. Sei. O resto desceu tudo, a mão. Morreu? Coisa impressionante, morreu em Santana do Parnaíba. Mas é gente de Araçariguama, conhecida. Araçariguama fica perto de onde? Aqui perto de São Roque. Sei. Perto de São Poderiam Roque. ter um contato com esse pessoal? Pois não, inclusive o tesoureiro da prefeitura, o senhor Araci Gomida, um senhor de 60 anos, pessoa que não mente, Sei. conversou, porque pensaram inclusive que fosse alguma vingança, conversaram que ele estava lúcido, perguntaram se não havia algum problema, se não foi alguém que tivesse feito alguma coisa para ele. Ele só falava a luz. Essa pessoa, eu sei que o sobrenome é Prestes, não me lembro. E essa pessoa que teria recebido esse facho luminoso a ponto de se prejudicar e até morrer, chegou a conversar ou a ver gente dentro de alguma parede? Não, só luz? Foi num carnaval isso aí. Ele vinha também de uma pescaria e chegou à casa dele. O pessoal deles tinha ido para Sariguama, que devia ter baile, algum divertimento lá na vila. E ele foi pular a janela, porque a porta estava fechada e a janela encostada, que ele já sabia que era o costume da casa, né? E quando ele estava descalço, calça arregaçada, caboclo do sítio, calça arregaçada e com farolete na mão, e ele viu uma luz parada longe dele, sabe, no escuro. Vamos dizer daqui a mesa ali, 20 metros, não? Quando ele bateu a luz, ele recebeu de encontro aquele facho, mas ele já estava no peitoril da janela. Quando ele recebeu aquele facho como se fosse uma ducha de água quente, que ele caiu dentro da casa. Ele sentiu calor? Sentiu um calor tremendo nele. Mas só isso. Aí ele saiu assim mesmo, foi até a vila, uns 2 quilômetros mais ou menos de distância. Chegou lá, os pés, o peito do pé virado para trás, formou uma ferradura, o pé ao contrário. As falanges dos dedos soltaram todas. Mão, tudo. Desceu toda a pele. Coisa impressionante. Pegaram logo ele de carro, levaram para Ele foi examinado Santana, por algum Parnaíba. médico nessa ocasião? Eu não sei. Deve ter sido, porque parece que foi a um hospital de Santana, Parnaíba. Não sei se é Santa Casa. Eu sei que ele foi atendido, mas não. Mas desceu tudo. Tudo. Só onde tinha pelo forte, bigode, sobrancelha e o cabelo, e a roupa também não. Mas aonde estava a pele em exposição, desceu. E eles desligaram todas as falanges. Ficaram desligados os ossos? Os ossos da falange e os pés que estavam também descobertos, entortou para baixo. O peito do pé ficou
côncavo. Sim. Não pisava no chão mais. E isso sem explicação nenhuma? Só lhe dizia a luz. Ele não dizia mais nada? Mais nada. Antes era um Não, indivíduo antes de lúcido? perguntar, é lúcido, pessoa, todo mundo conhece ali na vila, conhecia pelo menos, e tem familiares vivos. É? Seria interessante. Em Araçariguama tem mais conversar com as casos, tem o pessoas. fogo de Emiliano, que eles chamam Emiliano, um outro também que recebeu um faixa de luz, mas se cobriu. Já na mesma época, ele sentiu o faixa de luz, ele estava com um saco, se cobriu. Pessoa viva, mora lá também, pessoas idosas que não são, nem querem, se chegar e falar nisso, é capaz de até não querer falar. Faz muitos anos isso? Talvez mais ou menos na mesma época, né, por aí. De lá para cá vem repetindo, aí ninguém liga. Ou por medo, ou por chamarem, pensarem que seja um louco, qualquer coisa. Não fala, a pessoa não fala. O Jonas deve recordar, nós estávamos na Sociedade Amiga da Cidade, aquele caso de Araçariguama, que então nós éramos preteridos, isso já há uns 15 anos mais. Você lembra desse caso da vila? Foi comentado na Sociedade Amiga da Cidade. Da bola de fogo. Que queimou a pessoa. Irmão do Roque Presta, ele é vivo ainda, pessoal do Monteiro. Foi só que eu vi assim de relance. Depois aquele caso contado pelo seu amigo lá, O Aracigo Milho. Araci. É O que eu senhor estou lhe de São dizendo. Roque? Sim, sim. O senhor também? Sim, senhor. Tem interesse nessas pesquisas? Nessas Não, eu depois que me aconteceu aquilo, foi coisa impressionante, fiquei impressionado com aquilo. Sim. Até ali não acredito, quer dizer, eu punha minhas dúvidas. Sim. Eu ouvia sempre dizer, mas sempre pus dúvidas. Eu nunca quis falar nada. Tomou o endereço do senhor para mandar uma documentaçãozinha Foi não. para a gente trabalhar em conjunto. Ah, como não? Tá bom, muito agradecido. Senhora, Acabamos de ouvir a narração de fenômenos luminosos ocorridos em Ibiúna. Haverá uma segunda gravação a respeito. Mas nesse prosseguimento de fita, nós vamos ouvir narração de fenômenos luminosos ocorridos em Osasco, mês de abril, começo de abril, ou então aproximadamente final de março. Ocorrido em Osasco, na primeira ocorrência, porque trata-se no momento de duas ocorrências. Nós vamos cuidar apenas da primeira ocorrência, cuja narração fica a cargo do senhor Nelson Remédio. Senhor Nelson, o senhor pode ficar narrando tudo o que o senhor quer com suas palavras, como quiser, começar por onde quiser, não há uma ordem de exposição. Narrar como quiser, senhor Carlos. Eu tenho o seguinte, coronel. Há muito tempo atrás, a questão de 2 ou 3 anos, eu observava tanta coisa assim no céu que se mexia, se deslocava com muita rapidez. Mas nunca teve, assim, digamos, uma oportunidade do objeto se aproximar e a gente ver com melhor precisão. E aquilo ficava assim, né? Sem ninguém saber ao certo do que se tratava. E quando foi um dia desse, um objeto apareceu aqui no lado oeste. Ele apareceu... O lado oeste aqui, Aqui. do lado de Jandira, por acaso? No lado oeste, que seria essa posição, né? Lado oeste, certo. Norte, oeste. Ele apareceu no lado oeste, se deslocava para o norte, se deslocava para o sul, parava bruscamente, dando a entender que não parecia assim um objeto que a gente conhece, ou que seja um helicóptero, um avião, nada disso. Porque ele se deslocava com muita rapidez, parava bruscamente. Quer dizer, uma velocidade dessa, eu acho que o corpo humano não aguenta fazer uma velocidade dessa e parar bruscamente assim, né? E ele aumentava de brilho, tinha várias cores, apresentava várias cores com muita intensidade. E eu, para auxílio de um amigo, eu pedi uma máquina fotográfica emprestada, e ele me emprestou a máquina, e eu tirei uma fotografia, mas a fotografia não saiu boa, né? Porque eu não dei tempo na máquina. Era para travar a máquina,
e conservar a máquina pelo menos durante 1 minuto, travada, com a lente aberta. E não deu tempo porque o objeto saía muito e não parava no mesmo lugar. Agora, a gente não lembra às vezes assim no momento, coronel. Se o senhor fizesse alguma pergunta, talvez eu me lembrasse de alguma coisa assim. Esses objetos vistos há alguns anos atrás tinham alguma semelhança com este visto há 2 ou 3 dias atrás? A rapidez, o brilho era o mesmo. Tamanho? O tamanho devia ser o mesmo. Agora, pela distância, se apresentava menor. Mas o tamanho, pela distância, devia ser o mesmo. A cor? A Para cor. aqueles objetos de 2 anos atrás. A cor dele era mais ou menos como a cor assim de uma estrela. Falar a verdade, Claro. cor clara, mas ele não dava, por exemplo, o lusco-fusco, que dá uma estrela. Uma estrela tinha o lusco-fusco. Esse objeto não, ele aumentava a intensidade, diminuía, mas nunca chegava a piscar. Quando apagava de uma vez, permanecia apagado, depois acendia novamente. Isso os objetos de 2 anos atrás, certo? É, senhor. E este visto, que dia foi visto o objeto? Foi visto agora há pouco tempo, questão de uns... Foi lá no fim de março. Final de março. É, final de Quer março. dizer, não foi questão de 2 ou 3 dias atrás, como a imprensa noticiou. É mais antigo um pouquinho, né? É mais antigo um pouquinho. Sim. E que cor era este objeto visto? Ou eram mais de 2 objetos? Era um objeto só. E ele se apresentava em vários lugares, né? Se deslocava para o norte, depois voltava para o sul. Sempre na posição oeste. Módulo oeste, sempre naquela posição oeste, né? A cor dele. A cor dele variava. Quais as cores observadas? As cores observadas foram assim, um laranja, uma cor assim, uma cor de violeta. Vermelho. Uma cor que ofuscava muito a vista, assim puxando para o vermelho. Chegava a doer na vista? Não pela distância. Que Não, mas eu vi que a luz ofuscava mesmo, era uma luz muito forte mesmo. refletia muita luz. Observe quando a gente está na estrada, um farol de automóvel, ele dói nos olhos, a gente sente aquele foco. Era mais ou menos semelhante ou era diferente? Eu acredito que se a gente chegasse, se aproximar bastante do objeto, a gente sentiria esse brilho intenso nos olhos. Mas dada a distância não dá para sentir isso. Não dá para sentir, mas eu via que comparando com outros objetos, e comparando com a Lua, comparando com as estrelas, uma diferença enorme, muito grande. Qual é o tamanho que você dá para a Lua cheia, comparado com algum objeto? Que tamanho você diria que ela é? A Lua cheia? É. Tamanho do que mais ou menos? Assim, visual, o tamanho correto. Não, tamanho que a gente... Assim. Eu vou falar para o senhor é um pouco difícil, mas assim pela distância, a lua cheia. Aí não dá para dizer bem porque eu acho que se apresenta maior que uma bola de futebol. Então faz a... Maior porque se nós pusermos uma bola de futebol a aproximadamente 400 mil km de distância, eu acho que... Não. Vou fazer uma comparação? É como ela aparece, o tamanho que ela aparece. Qual tamanho que você acha que ela morreu um pouquinho? Não aparece. Assim, ela está lá naquela distância, ela aparece que tamanho mais ou menos? De um palmo, um pouco mais que isso. Para eu depois comparar com o objeto. O tamanho que você vê no céu. O tamanho que você vê no céu ali. Mas aí que está um problema. Porque a gente não tem assim uma noção, uma básica, né? Sei. A gente não vê a lua mais... Por exemplo, se eu encostar meu dedo aqui, automaticamente ela adquire um tamanho. Se eu pôr meu dedo aqui, ela adquire outro. Quer dizer, a gente não tem assim uma base. Mas não botando referência nenhuma. A gente diria que a lua vai ter desse tamanho assim. Não vai a impressão dela ter esse tamanho aproximadamente? Não saberia dizer, né? Eu saberia fazer o seguinte. Por exemplo, como é que nós diríamos assim? Um objeto aqui, por exemplo. Nós estamos aqui, observador, né?
observador aqui, quer dizer que a Lua seria mais ou menos... Eu acho que seria mais ou menos essa esfera aqui, assim. Sei. Observador e a esfera. Bom, e o objeto? Que tamanho parecia? Relativamente a esse tamanho da Lua? Parecia ser maior do que a Lua ou menor? Ele parecia menor, parecia que a estrela dava. Assim de brilho, mas um pouco maior. Sim, senhor. Foi isso na direção oeste sempre. E se mexia, se movimentava muito. Por isso muito não seria uma estrela. Ah, em hipótese alguma. Não dava para confundir com estrela? Não, senhor, não dá. Agora, muita gente poderia confundir, porque desse lado não existe essa estrela. Essa estrela eu sei que não existe. Aqui nesse lado, nessa posição, procurei saber, não existe não, estrela. Mas basta um movimento para tirar a hipótese. Agora, se qualquer pessoa passasse, olhasse para cima, por exemplo, uma pessoa que não seria curiosa, não notaria nada. Nem durante o movimento dela. Mas ela ficava parada 1 minuto, 2, 3 minutos. E depois? Depois ela se movimentava, mas era um movimento pequeno e rápido. Ela fazia isso. Não dava nem para pegar, ela fazia isso. Depois ela fazia isso, bem rápido e movimento pequeno. Não descrevia um movimento grande, não? Não, não era movimento grande. Era movimento grande de um dia para o outro. Por exemplo, hoje se ela aparecia aqui, amanhã ela poderia aparecer aqui. Mas nunca ela sair correndo assim, em grande velocidade assim. Não. Uma vez, eu observei, uma vez só uma vez que ela estava aqui, na posição leste, imediatamente ela veio com uma velocidade e parou. Assim, bem assim, eu sou assim, aqui como se estivesse na minha casa, eu venho agora aqui. Assim. Ela parou de lá, ela parou nessa posição. Mas foi a única vez que eu pude observar que ela pegou essa velocidade maior, ou essa distância maior. Outra coisa, ela deixava rastro luminoso? Eu não vi. Ou talvez fosse à noite, não dava para perceber, mas eu não vi nenhum. A noite estava clara ou escura? Ela aparecia em noites claras e noites escuras. Com lua e sem lua? Com lua, sem lua. Parece que ela estava querendo se passar por uma estrela. A gente percebeu que ela estava querendo se passar por uma estrela. Céu estrelado também? O céu estrelado bastante. E inclusive nessa última vez, o céu estava nublado, não havia nenhuma estrela. E ela estava firme ali como a estrela dava. Uma noite de nuvens, uma noite carregada, uma noite escura, sem estrela, sem lua. E ela apareceu? Ela apareceu. Ela apareceu. Está atrás das nuvens ou abaixo das nuvens? Atrás das nuvens? Ou abaixo das nuvens? Como é que ela parecia estar? Ela parecia que estava atrás de umas nuvens assim, carregadas. A gente notava as nuvens passando. Depois ela chegava um pouquinho mais para frente. Se aproximava mais. Se aproximava mais. A coloração mudava parada ou durante o movimento? Parada. Nunca durante o movimento? Durante o movimento não deu para perceber, coronel, porque era um movimento muito rápido. Assim como, por exemplo, o senhor atirar, por exemplo, uma maçã, atirar na laranja, assim, um objeto. Até para te dar a impressão, isso na minha opinião, dava a impressão que havia outro objeto atrás e que mandava aquele foco de luz. Então, para fazer esse movimento rápido, dava a impressão que aquilo... Vamos agora a gravação do caso observado em Bauru, SBPU, fenômeno luminoso, observado pelo Sr. Joaquim Henrique de Oliveira, encarregado do aeroporto de Bauru. Há uma declaração por escrita confirmada, datada de 22/5/69. O fato teria ocorrido no dia 13/5/69, cerca das 18h30. Vamos ouvir agora a narração do Sr. Joaquim Henrique. Sim, no dia 13 de maio, quando estava despachando o avião da VASP, às 18h30, e eu fui alertado pelo agente da VASP, Sr. Paulo, o qual me mostrou no horizonte, e eu olhei imediatamente e vi uma luz, uma tocha de luz bem forte e que corria no horizonte. Eu me achava ao lado do nariz
do avião Samurai. E essa tocha passava debaixo da asa esquerda da aeronave e fazia o trajeto justamente acompanhando o bordo de fuga da asa e percorreu assim aproximadamente uns 8 quilômetros mais ou menos, aquela tocha de luz, depois veio descendo em curva e entrou atrás de um morro e se apagou. Se apagou porque escondeu naturalmente, foi encoberta pelo morro. E se observava também que quando a tocha de luz ia correndo e se desprendia em forma de lágrimas também de luz da mesma cor. Ia saindo aqueles flocos de luz assim, despregando da tocha e foi acompanhando até que a tocha se escondeu atrás do morro. Qual é a sua impressão? O que parecia ser? Bom, a impressão que eu tive é a seguinte: eu já tenho visto no céu alguma luz assim nessa forma, mas essa luz bem menor que se desprende assim e depois acaba se apagando. Agora essa não, essa passou baixo, não foi no horizonte, bem no horizonte, e passou em linha vertical e foi horizontal. Depois foi fazendo uma curva e caiu. Quer dizer, caiu em linha curva, não foi em linha reta, em linha curva. Qual a cor da luz? Uma cor, um avermelhado. A gente confunde um laranjado com um avermelhado forte e bem brilhante. E chegava a doer nos olhos? Não? Não chegava aí. Parecia estar bastante distante? Não parecia. Tá? Parecia que escondeu justamente atrás do morro. Parecia daqui a Agudos tem uns 8 quilômetros, mais uns 40 quilômetros, mais ou menos. A velocidade dela? Bom, passou em velocidade moderada. Não dá bem para a gente acompanhar assim. Era mais ou menos que velocidade desses aviões normais aqui de Bauru, que voam à noite por aqui? Mais ou menos. Lá em Agudos ninguém observou o fenômeno? Que eu tenha conhecimento, não. Ninguém viu cair essa bola lá aquele dia? Não, que eu tivesse conhecimento, não. E não deu barulho nenhum? Não. Quer dizer, pelo menos não ouvimos barulho nenhum. Silenciosa. Agora, o que são esses pingos que pareciam cair dela? Não sei se é algum reflexo do volume lá de luz. Mas parecia que eram pingos. Parecia umas lágrimas. Assim. Ela largou daqui até aqui? Quer dizer, quando eu olhei, já estava nesse ponto aqui, assim. Qual é o rumo daqui para lá, a direção? Eu te mandei tirar aí mais ou menos 75 graus. 75 graus é o rumo daqui? Do ponto que nós estávamos para o ponto que ela estava indo. Que ela escondeu. Agora, naturalmente, o rumo dela aqui é para o oeste, né? Vamos dizer, 70 graus, a direção aqui, 70 graus, aqui, do ponto nosso ao ponto que ela... Vamos fazer uma coisa. Aqui eu vou colocar o campo de pouso. Aqui está a cidade de Bauru. Aqui estaria Agudos? Isso. Agudos é SS-AS, né? SS. Aqui é SD-BU. Foi visto daqui, desta posição aqui, que foi visto. Observadores estavam aqui. Isso. Aqui ela pareceu percorrer assim? Esta direção ou essa direção? Não, essa direção. Pareceu ela vir aqui assim? Nessa direção? Esta proa aqui seria qual? Essa aí é a proa da luz, né? Esta proa seria quanto? 70 graus? Qual é a pista é 310, né? 310 por
Bom, tá ok. Aqui é 130. 130. Então, Aqui é 130. É. Se aqui é 130 mais 90 dá 210, aliás, 130 mais 100 dá 230, 220. Vamos botar mais 20 graus, 240 graus seria o rumo dela, então. É. Agora, ela foi vista nesta, foi observado daqui, né? Assim, e acompanhando. O muro fica aqui mais ou menos? É isso. Quando foi encoberto, mais ou menos 175 graus, mandei tirar até. O Teófilo tirou. Daqui 175 graus, né? A distância daqui lá dá quantos quilômetros? 8 quilômetros mais ou menos. Não, 18. 18 até Gudo. Agora está lá no local da... que a gente calculou mais ou menos para lá do morro uns 40 quilômetros. Até onde ela se pôs, uns 40 quilômetros. É. Né? Okay. É só isso que tem, nada mais. Parecia ser alguma coisa conhecida dessas que a gente normalmente vê, costuma ver, um balão, alguma coisa assim? Não. Balão tem muita muita velocidade? Não. Empurrado pelo vento? Não. É bem, a velocidade bem maior, né? A da luz ou a do balão? A da luz. Da luz. A da luz bem maior. E ninguém nesta redondeza aqui observou isso, ninguém mais? Não. Porque era relativamente cedo, né? Era cedo, já estava escuro. Mas já estava escuro, Já. Né? No dia seguinte ninguém comentou nada. Não. E a respeito- Bom, isso depois eu só tive conhecimento disso, aliás, de um caso que tivesse relação com esse, é o caso do piloto Argeu, que ele veio aqui no dia 16. Sim. Então ele teve contando, estava eu e mais 2 pessoas aqui no DAC, então ele estava contando, olha, vocês pode ser que vocês não duvidem, mas eu vi um objeto aquele dia que eu saí daqui, no dia 13, que saí daqui para São Paulo, e no rumo Botucatu, ele ia, naturalmente Botucatu bem do lado, mas naquele rumo mais ou menos, ele viu um objeto e pelo que ele descreveu, era justamente esse que nós vimos aqui, que coincidiu a mesma cor e também coincidiu a hora tudo. Então por isso que eu resolvi falar com ele para ele procurar o senhor para Se nós estivéssemos a 0 graus e aqui 90 graus, em que ângulo do horizonte ele estaria? Assim, mais ou menos? Como? Vamos supor que a linha do horizonte está a 0 graus, se a nossa vertical seja 90 graus. Quantos graus ele estaria assim? Bastava uns 30 graus. Mas 30 é assim. Não, menos. Tinha uns 20 graus. Uns 20 graus. Porque eu estava no nariz ao lado do nariz do samurai, E tomou e eu vi, referência. como referência, ele passou debaixo da asa, assim, raspando com o bordo. Tá bom. E agora sobre o caso desse balão plástico que foi pego. Isso foi pego no mesmo dia? Não, isso foi, creio que uns 3 dias depois, mais ou Depois menos. foi pego onde esse balão? Esse balão foi pego aqui numa fazenda aqui no Campo Novo. Quer dizer que o local onde o balão caiu não tem nada a ver com o local Não. Não há É possibilidade- rumo bem diferente. Rumo Não. diferente. É. Não há possibilidade Não, de confundir não, isso mesmo? não. O material desse balão foi trazido ou não? Não, por enquanto não. Seria interessante pegar o material desse balão. pra gente Deve examinar. saber. O pessoal aí da fábrica deve saber Tá bom. aonde está uma parte desse balão. Sei. É um plástico, né? Diz que é plástico. Tem alguma Mas não sei letra? o tipo de plástico, eu não Alguma vi. letra, alguma coisa? Não. Não Letras sei, não escritas? sei. Algum aparelho? Também, instrumento? aparelhos que não foi encontrado nenhum. Nenhum. Não. Então vou lhe pedir um favorzinho, ficar em contato com o pessoal de Agudos e procurar saber algo a respeito desse fenômeno no dia 13, se alguém viu alguma coisa. Sei. Procurar saber, assim que souber, me passa pelo Telex aí da nossa estação, me passa para lá. Eu conheço muitas pessoas de lá, eu vou procurar Tá saber. bom. Ok, muito agradecido. As outras. Ouviremos agora o depoimento do Sr. Paulo Neuber a respeito do mesmo fenômeno.
Eu me encontrava no pátio de estacionamento enquanto estava samurai nesta base, e a dado momento observei um fenômeno luminoso que desenvolvia-se a grande velocidade, e no momento em que eu observei, deixava uma esteira luminosa. Essa esteira luminosa, no entanto, apagou-se, não houve mais a esteira, e continuou a desenvolver a bola, uma espécie de uma bola luminosa. Essa bola caminhou algum tempo, depois precipitou-se. E deu para observar bem que ela precipitou-se, que ela veio de encontro ao solo. Eu já tenho observado outros fenômenos mais ou menos semelhantes, mas nenhum na intensidade deste. E, aliás, os demais que observei consomem-se ainda no espaço. Esse, no entanto, veio ao solo. Parecia estrela cadente? Parecia estrela cadente. Qual é a cor dela? A bola luminosa tinha mais ou menos um vermelho alaranjado. E ela deixava uma esteira luminosa, mas de uma cor diferente da bola. A cor mais prateada, uma luz mais clara. Agora, como eu já disse, essa esteira apagou-se depois e continua apenas aquela bola luminosa. Quer dizer, a meio caminho acaba a esteira, mas a bola prossegue. A bola prossegue. Naturalmente, deveria prosseguir a estrela o tempo todo junto com a bola, mas não ocorreu isso, né? Não ocorreu isso. Antes da bola desaparecer, a esteira já havia desaparecido. Outra coisa, é parecido com estrela cadente ou não? Eu tenho observado a estrela cadente, o que eu conheço por estrela cadente, deixa um rastro, não deixava uma esteira luminosa como essa que eu observei. Sempre ela deixa um risco, mas não deixava aquela esteira. E até semelhante assim desses fogos assim de artifício, e bastante brilhante aquela esteira. Agora, a velocidade dessa bola vermelho alaranjada era semelhante de uma estrela cadente? Ou a velocidade era maior ou menor? Acontece o seguinte, eu sempre vejo estrela cadente mais alto, num ângulo mais alto, e nunca tão baixo quanto aquela. Quer dizer que a velocidade, eu não posso assim comparar uma velocidade com outra devido à diferença de condições, né? Outra coisa, a estrela cadente vem sempre de cima para baixo. Essa estava bem horizontal ao chão? Não, ela não caminhava exatamente na horizontal. Ela caminhou bastante tempo, não na vertical, mas, vamos dizer, num ângulo suave. Depois que a esteira consumiu-se, aí então ela veio, o ângulo de descida aumentou. E diminuiu a velocidade nesse momento? A impressão que eu tenho é que diminuiu a velocidade. Foi quando eu chamei o Sr. Joaquim. Eu observei antes ela acima da asa do avião. Eu estava mais ou menos no nariz do avião ali. Então, quando eu observei aquele objeto, ele estava acima da asa. Até eu caminhei ainda um pouco para ver se aquilo não era um reflexo de luz, qualquer coisa. E notei depois ela mais já abaixo da asa do avião. Foi quando eu chamei o Sr. Joaquim, ele também observou, mesmo que eu observei. Agora, daqui até nós temos uma comparação. No local onde ela caiu, no momento o balizamento estava aceso. E nós comparamos a bola com uma luz do balizamento. A luz aqui próxima e a bola lá distante. E a cor não era exatamente igual. E foi apenas o que eu observei, foi isso. O tamanho comparado? Daqui comparado com o balizamento. Qual era maior? O balizamento ou essa luz? Não, eu creio mais ou menos igual. Mais ou menos. Quer dizer, o balizamento está a cerca de 100 metros. Cerca de 100 metros. E aquela tocha estaria a uns 40 quilômetros. A uns 40 quilômetros. E aparecia do tamanho do balizamento. Do tamanho do balizamento. É possível que ela fosse bem maior. Bem maior que o balizamento. A noite estava claro, escuro. Eu vou seguir, viu, Sargento? Eu vou seguir e pedir para o outro rapaz fazer o plano de voo para mim, viu? Uma dúvida, Tatuí. SSTU. A velocidade qual é? É 105 nós. 105 nós. E a hora de partida?
19 horas. 19h10. Qual a pergunta? Mais algum esclarecimento sobre a respeito desse balão que andou caindo por aí? Eu não observei, apenas fiquei sabendo, mas não observei. Junto com o DAC daqui, poderia, em dado momento que alguém fosse a Agudos, procurar saber se lá em Agudos alguém observou? Eu tenho tido vontade de me dirigir até Agudos e já falei com o senhor Joaquim a respeito. No momento oportuno, nós procuraremos saber. Sim. Inclusive, eu pedi ao sargento para providenciar uma condução aí da delegacia, ele já providenciou. Qualquer hora que vocês quiserem verificar isso para nós lá em Agudos, se puder fazer o favor. Agora, mas olha, eu desconheço o que é aquilo e tudo mais. Agora, se houver possibilidade, eu gostaria de procurar, e se aquilo realmente for um corpo cadente, uma coisa que tenha se precipitado, eu gostaria de, se possível, localizar esse objeto e depois levar ao conhecimento do senhor. Né? Bastaria me passar um telegrama para São Paulo pela nossa NPV, sim, e eu iria correndo para cá. Certo. Até nós não fomos ainda porque eu estou aguardando, aqui nós estávamos aguardando a vinda daquele piloto que ele tem mais ou menos o local, né, onde ele observou, e por aquela referência, então nós procuraríamos na região. Eu queria dar uma sugestão, pedir para a rádio comunicar lá em Agudos, se algum fazendeiro, alguma coisa, notou um sinal de queimada estranha, alguma coisa, alguma bola luminosa que tenha caído na sua fazenda. Se ele notou, para fazer o favor de localizar e nos avisar que a gente virá aqui para ver essa coisa. Pois não. Isolando a área para que não haja possibilidade de atrapalhar uma pesquisa nossa, coleta de material. Pois não, tá certo. Ok. Bom, muito agradecido. Obrigado. Prosseguindo no depoimento a respeito do mesmo fenômeno, ouviremos agora o senhor Argel Argondizzi, comandante de uma aeronave que teria observado o fenômeno luminoso. Depoimento do senhor Argel Argondizzi, piloto das Centrais Elétricas de São Paulo. Fenômeno ON ocorrido a 13 de maio de 1969, aproximadamente às 18h30, nas proximidades de Botucatu, num voo entre Baú e São Paulo. No ano de Baú, no dia 13 deste mês, decorando por volta de 18 horas, 18h05, para ser mais preciso, aproximadamente no Través de Baú, melhor, um pouco após o Través de Baú, entre Baú e Piracicaba, no eixo da Aerovia da 27, mais ou menos 18h25, 18h30, a companhia do meu copiloto, mais 5 passageiros. O meu copiloto estava encostado, descansando um pouco, e eu estava sentado, não na posição normal, na posição olhando o nariz do avião em relação ao eixo normal da roda, 45 graus, olhando à direita. E escuro, surgiu à minha frente, mais ou menos, talvez 300, 400 metros à frente do avião. Eu estava no nível 70, 7.000 pés, mais ou menos 1.500 metros do solo. E verifiquei, surgiu mesmo à minha frente, duas caudas, cor de fogo. Depois eu posso desenhar, fazer um pequeno esquema aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu chegar em casa, contar para a família, todo mundo. Duas caudas surgiram, de repente. E abaixo dessa cauda, você já viu um bico de solda, como cai aqueles pingos de solda, caía como se fossem gotas de fogo caindo. E à frente dessas duas bolas, uma bola dessas duas caudas, uma bola verde, um verde muito lindo, nunca vi um verde igual, transparente, um verde metálico, como esses carros pintados metálicos, só que mais transparente. E eu quis identificar, antes de chamar meus passageiros, estavam todos querendo dormir, aquele colado a fogo, todos encostados, todos estavam quase dormindo. Quando essa cauda começou a chamar os passageiros, poderia ser um fenômeno normal. Então, quando essa cauda começou a desaparecer, foi que eu disse, olha. O copiloto levantou-se e olhou, e eu estava olhando para baixo. Ele viu somente a bola descendo. E um dos passageiros, os demais não viram. Um dos passageiros viu
essa cauda, um pedaço da cauda se apagando ainda. E essa bola desceu com uma velocidade vertiginosa, quase na posição vertical, digamos uns 15 graus, 20 graus em relação ao solo. Desceu com uma velocidade espantosa e eu fui acompanhando essa bola, até que ela se apagou. Ela se apagou e ficou clara durante o tempo todo que eu pude observar. De repente ela se apagou totalmente. E continuou descendo e ficou parada uma bola marrom, bem embaixo. Essa bola marrom, o que podia ser, se tivesse gravado a imagem daquela bola verde, depois ficar aquela bola marrom. Mas ela ficou muito tempo, mas que não acredito que tenha sido uma fixação de imagem, não. Simplesmente tem aquilo já tenha parado no solo. Não posso dizer se era objeto, não posso dizer que a forma que tinha era essa. O senhor imagina duas caudas grandes, de fogo, e uma lua cheia, não quando ela nasce, a uns 30 graus no horizonte, na ponta dessas duas caudas. Um cor verde brilhante. E aquilo então, eu falei, olha, aquilo já desapareceu. Mas que eu vi, um meu copiloto viu e um dos passageiros viu. Os demais naturalmente começaram, tá vendo pra linha verde, não sei o que, tal, aquela coisa que a gente vê nos jornais e sabe que são comentadas, né? E foi um resumo do que eu vi no livro 70, bem na beira, bem na altura do avião, não está nem mais alto nem mais baixo, e aproximadamente 400 metros, 300 talvez da distância do avião. Eu tive cuidado ainda, é natural que eu senti uma reação, o coração começou a bater um pouco mais acelerado, não por medo, por emoção. Fiquei emocionado de ver um fenômeno daquele. A primeira preocupação foi olhar os instrumentos, normal, porque a vida é normal no avião, normalmente não houve nenhuma marcação astrométrica, foram alteradas, não houve fenômeno de maior consequência nenhuma. Uma delas, aliás, o avião manteve-se normal, exatamente. A gente ouve histórias que o cara parou e tal. O que eu vi foi bem rápido, deve durar quanto tempo? Foi rápido, sim. Eu posso estimar. Eu estava olhando quando eu estou acompanhando, identificando para chamar os passageiros. Apagou-se a cauda, foi quando eu chamei os passageiros. Que eles apareceram, queria que eles vissem. E realmente duas pessoas viram. Talvez uns 7 segundos, 8 segundos. Depois, então, com a corrida, aí demorou mais. Então eu acompanhei a bola verde, uma coisa linda. Bola verde, descendo, até se apagar. Aí então eu continuei vendo a bola marrom. Mas eu estou voando normalmente, não ia fazer voltas e tal. Continuei voando normalmente, ainda avistando aquela bola marrom. Essa bola só desceu do estado. Então não chegou a voltear por cima? Não cheguei. Eu só não. Porque também era um marrom, não era bem. Os passageiros ainda viram. Os dois que acompanharam viram a bola marrom. Eles não têm razão de acompanhar, porque estavam para o instrumento, estava mais próximo à posição QT, e não era bem visível essa bola marrom, mas mais não iam ver, já havia visto aqui, né? Não iam ver naturalmente. E era noite escura ainda. Convém frisar que era 18h26, 18h30 aproximadamente, mas o pôr do sol é às 5h30, 5h35, mas que era noite mesmo, uma hora após o pôr do sol. Isso era noite escura, noite bonita, sem nuvens, mas escura. Tem resumo como deveria estar vindo aqui, né? Eu havia dito antes do través de Bauru, mas na realidade foi avistado após o través de Botucatu, vindo de Bauru, São Paulo. E voltando a Bauru dias após, conversando a respeito com o sargento da FAP e com o administrador do aeroporto de Bauru, este foi verificar o livro onde constava o pouso de minha aeronave para saber o dia que havia pousado. E diz que realmente nesse dia, sobre a asa de um avião da VASP, um Samurai, verificou também à distância um fenômeno parecido. E, sendo assim, sabendo que esse avião deveria decolar em seguida à minha decolagem, chamei por algumas vezes esse mesmo avião, sem resultado, porquanto o mesmo não havia decolado, para que ficasse também
em posição de alerta para observar alguma coisa, mas infelizmente não obtive resultado. Então, estou acrescentando que o administrador do aeroporto de Bauru, o senhor Joaquim de Oliveira, também verificou de longe esse mesmo fenômeno agora relatado. E à noite é quase impossível dedicar as cidades, a não ser as cidades grandes. Então eu disse através Botucatu e entre Botucatu e Piracicaba. E verificando posteriormente o mapa, pude concluir que foi nas proximidades de Alambari, um lugarejo naquelas imediações. Era só, no momento. Fim dos depoimentos a respeito do fenômeno luminoso ocorrido a pouco adiante do Través de Bauru, mais precisamente município de Alambari, que fica entre Botucatu e Tietê.